Continuação do capítulo 8, nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões linguísticas e gramaticais. Eu vou ler para vocês esse texto aqui da página 186 e comentar um pouco. Depois a gente vai falar um pouco sobre os problemas gramaticais que vocês podem encontrar. Então, atividade 1. Você vai ler a seguir um texto que comenta a questão das variantes linguísticas e o domínio do português padrão. Por um lado, reconhecem-se como legítimas e válidas todas e quaisquer manifestações da língua portuguesa, sejam de que região forem, sejam de que nível social se originem. Para um professor de português, reconhecer como legítimo e válido um determinado uso da língua significa não só respeitar um determinado uso da língua, mas também defender o direito que o aluno tem de empregar a modalidade linguística que lhe convém nas diversas circunstâncias de uso. Assim, se o adolescente está jogando futebol, curtindo os amigos em um baile funk, namorando uma tremenda de uma gata ou jogando conversa fora, em casa, com os pais, irmãos e familiares, nada mais natural que ele use o tipo de linguagem adequada para essas situações. Bom, então agora eu vou explicar um pouco do que esse texto está falando, né? É de uma bobagem comum entre muitas pessoas desvalorizar certas formas de expressão da língua. Então, assim, existem muitas pessoas que têm uma mania de corrigir a fala do outro. Corrigir sempre tentando adequar a norma padrão do português. O que é a norma padrão? É a forma que a língua foi padronizada, que ela foi dicionarizada. Vamos pensar assim. Com que tipo de roupa vocês vão quando vocês estão em um churrasco? Geralmente vai ser uma roupa um pouco menos voltada para o social, né? Vocês não iriam com uma roupa de gala para um churrasco. Vocês poderiam usar uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, certo? Mas provavelmente essa não seria a mesma roupa que você usaria num casamento. Num casamento você usaria uma outra roupagem, uma roupa especial para a ocasião em que vocês estão vivenciando. A língua é a mesma coisa, tá? Existem situações em que são pedidas o uso da linguagem padrão, daquele que o pessoal chama de português correto, né? Então, existem situações em que a gente precisa demonstrar o nosso domínio da língua, como, por exemplo, numa entrevista de emprego. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego falando e aí nós foi pro shopping comprar roupa. Não vou chegar falando assim numa entrevista de emprego, certo? Eu vou precisar mostrar as minhas habilidades do meu português padrão nessa entrevista. Mas se eu estiver num churrasco com os meus amigos, eu não vou precisar usar esse português tão engessado, tão artificial. Eu posso falar. E aí nós foi no shopping comprar roupa. Se eu estiver numa situação informal, que permite esse uso da minha linguagem informal também. Então, a forma como eu falo com vocês em sala de aula é uma, mas a forma como eu falo com a minha família, com os meus amigos íntimos, é completamente diferente. Por quê? Porque a nossa língua, ela se adapta também, assim como uma roupa, dependendo da situação em que a gente está. Então, assim, se eu estiver numa situação, como está dizendo aí no texto, né? O adolescente está jogando futebol, curtindo os amigos em um baile funk. Eu posso usar gírias, eu não preciso ficar preocupada com a minha concordância, se ela está certa, se está errada, porque eu estou dentro de uma situação informal. Mas se eu estiver dentro de uma situação que pede o uso de uma língua padrão, aí sim, eu preciso reconhecer os mecanismos gramaticais, né? Tudo isso que a gente aprende na escola, para usar a língua da maneira adequada, certo? Mas o que a gente não pode fazer é invalidar essas formas de expressão que são diferenciadas, que são diferentes do português padrão. Porque essas formas de expressão, como as gírias,
os sotaques também, né? Toda uma maneira de falar também diz sobre a pessoa que está falando. É uma forma de identidade a forma como a pessoa fala. Então, se a pessoa está dentro de uma situação informal, não tem nenhum problema se expressar da forma como quiser, certo? E não faz sentido essa pessoa ser corrigida o tempo inteiro. Então, isso que é o legal da língua, é a gente perceber como ela é variada, como ela varia dependendo da situação em que a gente se encontra, dependendo do lugar que a gente se encontra, dependendo da época que a gente se encontra. Porque a língua é um instrumento vivo de comunicação e ela vai se adaptar de acordo com o nosso uso e a nossa necessidade, certo? Então, vamos continuar o texto. Assim como o adolescente tem o direito de usar as roupas, os gestos, as posturas, os sinais, enfim, a liturgia própria para essas situações, também ele terá o direito natural e sagrado de usar a língua que se espera que seja usada nessas circunstâncias. Que ninguém usurpe desse adolescente, muito menos o professor de português, o direito sagrado que ele tem de usar a língua como reflexo de seu espírito e de sua personalidade. Então, não aceitem quando vierem corrigir vocês, se vocês já tiverem consciência da forma como se usa a língua, né? E vocês estiverem em uma situação formal, certo? Por exemplo, numa prova, eu não vou aceitar uma linguagem coloquial, que é essa linguagem do dia a dia. Eu vou precisar que vocês escrevam da maneira padrão, certo? Então, assim, essa situação eu posso cobrar, sim, o uso da linguagem padrão de vocês. Mas agora, quando vocês estão em situações informais, é o direito de vocês se expressarem da forma como vocês quiserem, da forma como representa a personalidade de vocês, certo? Então, vamos continuar. Por outro lado, por uma questão de coerência, de lógica e de bom senso, se esse mesmo adolescente vai apresentar um trabalho em sala diante dos colegas e do professor, se vai conversar com o diretor da escola para fazer uma reivindicação em nome da nossa turma, ou se é escolhido como orador na formatura de seu uso, aí que tipo de linguagem ele vai ter que usar, né? A linguagem formal, né? É natural que ele use um tipo de linguagem que é o esperado para essas circunstâncias, ou seja, uma das modalidades do português culto. Quando esse mesmo adolescente se formar e arranjar um emprego, seja como bancário, comerciário, técnico em computação, advogado, engenheiro ou médico, é de se esperar que, ao exercer a sua profissão, ele use o tipo de linguagem oral ou escrita que é o comum, o frequente, o esperado no desempenho de sua profissão, ou seja, uma modalidade do português padrão, falado ou escrito. Certo? Então, é bem isso que eu falei, né? Se a gente parar para pensar em roupa, a gente vê que a língua funciona da mesma forma. Eu não vou usar a mesma roupa em um casamento do que a mesma roupa que eu usaria num churrasco. São roupas diferentes, são formas de se vestir diferentes, são formas de se portar diferentes. Então, eu não vou usar a mesma linguagem que eu uso para fazer uma entrevista e para conversar com os meus amigos numa situação informal, certo? Porém, eu preciso saber, eu ter a habilidade das duas formas. Eu preciso saber o português padrão e eu posso, se eu quiser, me expressar livremente em outras situações que não pedem a formalidade. Tá bom? Então, esse texto ele é bem importante porque ele quebra alguns preconceitos que nós temos com o modo de falar de outras pessoas, né? Me perdi aqui na página, deixa eu voltar. Tá bom, agora a gente vai ver a questão gramatical, que é muito tranquila, tá? Que é dessa, deixa eu ver qual página que é, da página 187. Aqui, a parte da atividade 2. Algumas pessoas têm dificuldade no uso do A com H e o A sem H, certo? Eles têm sentidos diferentes, na verdade. Vocês vão ver que é simples de entender. O A com H, ele vem do verbo haver. E o verbo haver, ele sempre vai indicar existência, ou seja, ele vem do verbo existir também, ou um tempo que já passou, ele representa um tempo passado, tá? Então, por exemplo, existência. Há livros que lemos várias vezes ao longo da vida. Troca por tem ou trocam por existem. Existem livros que lemos várias vezes ao longo da vida. Encaixou? Então é o A com H, tá? Porque ele está representando a ideia de existir, não um artigo, certo? Ele não está só acompanhando aí o substantivo livros.
Ele tá exercendo a função de marcar a existência dos livros. Então, existem livros, A com H. Tempo passado. Eu li esse livro há muito tempo. Então, é no tempo passado, né? Faz muito tempo. Ó, troca por faz. Eu li esse livro faz muito tempo. Encaixou, tá indicando o tempo passado. Então, é o A com H. O A sem H, ele, como preposição, né? Porque ele pode ser o artigo também, ele vai indicar distância. Ela morava a 2 quilômetros da praia. Se for na ideia de distância, não vai ser A com H, tá? Olha só, se eu for trocar por existem, não faz sentido nenhuma frase. Ela morava, existem 2 quilômetros da praia. Então, não é A com H, bem simples de perceber. Nem com faz, ó. Ela morava, faz 2 quilômetros da praia. Também não faz muito sentido, né? Então, vai ser o A sem H. O A sem H também vai representar o tempo futuro, certo? Então, o A com H representa o passado e o A sem H o tempo futuro. Ó, irei daqui a pouco. Olha só esse outro exemplo que eu separei aqui para vocês, também do A com H. Aqui, ó. Aqui no meio da tela. Nós chegamos a 10 minutos, tempo passado, viu? Faz já 10 minutos que nós chegamos. Então, vai ser A com H, porque representa o passado. O próximo. Nós vamos chegar daqui a 10 minutos. Viram? Isso aqui, eles ainda não chegaram, então tá representando o tempo futuro. A sem H. Então, é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e espero que todos estejam bem.